Olá, vamos resolver o circuito misto. O circuito misto é uma junção dos resistores em séries e em paralelo. Vamos trabalhar com resistores de 150, 47, 560, 330, 680, 220 e uma fonte de 12 volts. Para que possamos resolver o circuito misto, começamos a resolver ele de trás para frente, ou seja, daqui para cá. Vamos resolver logo de imediato a resistência equivalente que está em série. Essa é bem aqui que eu circulei: 47, 560 e 330. Se ele está em série, eu vou usar o somatório. R1 mais R2 mais R3. R1 eu denominei de 47, o R2 de 560 e o R3 de 330. Fazendo todo o somatório, deu 937. Toda vez que quando resolvermos o circuito, devemos redesenhar ele. Redesenhei o circuito. Observe que continuou o de 150, o de 220 e o de 680. E ficou lá o 937, que foi o que a gente resolveu agora há pouco. Agora vamos trabalhar com ele em paralelo. Vou trabalhar com 680 e o 937. Vou trabalhar com a fórmula que trabalha de 2 em 2 resistores, que é o produto pela soma. Então, eu tenho que a resistência equivalente entre esses dois resistores é 680 vezes 937, dividido por 680 mais 937. Deu 637.160 ohms dividido por 1.617 ohms. Fazendo todo esse cálculo, deu o quê? A resistência equivalente entre 680 e 937 é 394 ohms. E mais uma vez, redesenhando o circuito. Continuou de 150, continuou de 220 e tenho agora o de 394. Observe que ele está em série, então vamos resolver. Coloquei lá 150 mais 220 mais 394. Deu 764. Foi a resistência total do circuito. Então a resistência total do circuito é 764. Agora vamos começar realmente a resolver o circuito de fato. Já resolvi a resistência equivalente, agora comecei a polarizar. Tenho aqui o positivo da fonte, chega aqui, positivo. A saída, o negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo, para todo o circuito. E vou denominar a entrada da corrente. Eu vou usar o sentido convencional. O sentido convencional, ele sai do positivo e entra no negativo. Aqui eu tenho a corrente total. Aqui ela se divide nesse nó bem aqui. Aqui eu tenho I1 e para cá I2. Quando ela passa por todo esse caminho aqui, chegando aqui, ela vai ter o mesmo valor que ela entrou. Para que eu possa calcular a corrente do circuito, eu vou usar a primeira lei de Ohm, só que com uma pequena mexida nela. Então, a primeira lei de Ohm nos dá que U é igual a R vezes I. Eu quero saber a corrente. Então, eu vou fazer o quê? Pegar a tensão dividido pela resistência. Qual resistência? A resistência equivalente total do circuito. Vou pegar a fonte, que é uma fonte que eu estou trabalhando de 12 volts, e dividir pela resistência total do circuito. Deu 0,015 ampere, ou 15 miliampere. Quando eu resolvi a resistência equivalente entre os resistores de 680 e 937, deu 394. Justamente esse valor aqui. Eu peguei esse valor para saber a DDP que passa por aquele resistor.
porque ele é a resistência equivalente de todo aquele circuito que estava lá separado. Lá na prática eu vou mostrar para vocês. Então, a DDP que passa por cima dele é 5,91 volts. E ele vai me ajudar a descobrir quem é a corrente que passa pelo resistor de 937 e pelo resistor de 680. 937 deu 6 mA. De 680 deu 8 mA. Aí eu aproveito logo a situação, já tenho a corrente total do circuito, eu vou saber a DDP no resistor de 150. Peguei o 150, multipliquei pela corrente total, que é 0,015, deu 2,25 volts. E o de 220, que é igual a 220 vezes 0,015, que deu 3,3 volts. E fazendo esse somatório das tensões, vai dar o valor da fonte.